Fala aí, pessoal, muito bom dia, na verdade, boa tarde, né? Estamos aqui mais um Suno Meio-Dia, falar de macro, renda fixa, atualizações da semana, o que está acontecendo com a Light, não sei se todo mundo já está sabendo aqui, mas as ações, debentures, né, e outros títulos da Light sofreram um impacto muito grande na semana passada e ainda estão sofrendo, e também um pouco do cenário aí de crédito privado. Então, eu trouxe só alguns dados aqui para a gente trazer um breve panorama, para todo mundo ficar ciente. Também atualizações do caso Americanas, e é isso daí. Estou aqui com o amigo Gustavo Sung, todos presenciais aqui. Então, fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa, e o Rafa aqui também, nosso economista. Fala aí, Rafa. Fala galera, tudo bom? Boa tarde aí. Vamos lá, né? Vamos atualizar o que aconteceu na semana passada, né? Boa, antes de tudo, acho que, bom, já temos até um comentário aqui, Thiago, bom dia. Daqui a pouco a gente responde aí a sua dúvida. Você quer atualizar como que está o mercado? Deixa eu colocar aqui, vou tentar ver se o pessoal consegue enxergar bem. Acho que assim é melhor, né? Então, pessoal, a gente sempre gosta de trazer, enquanto o pessoal está chegando aqui, atualizações do dia. Se olhar aqui, o Ibovespa está com uma queda aí de 0,41%. Se a gente pegar, deixa eu só ajeitar aqui, o título de 10 anos brasileiro está subindo. Se a gente pegar o câmbio hoje, o câmbio brasileiro está sendo negociado a 5,19, um cenário bem diferente dos 4,94 que a gente enxergou semana passada, né? Até teve um rebuliço ali no mercado, depois as falas do Lula levaram o câmbio de volta a 5,10. E esta segunda-feira o câmbio é negociado a 5,19. Se eu pegar outros dados interessantes aqui, de pegar o petróleo Brent, está andando de lado aqui, sendo negociado 80, com alta aí de 0,60. Mercado, basicamente, agora está na expectativa sobre os rumos fiscais do país. Teve um pouquinho do FED na sexta-feira que a gente pode chegar a comentar. Tem um pouquinho do Copom, Fox. Então, acho que o mercado está meio que absorvendo todos esses eventos da semana passada e até segunda-feira aí andando um pouquinho de lado. Beleza? Acho que do meu lado, acho que aqui você pode até tirar a Vini aqui, por favor, para a gente voltar aqui. Você quer comentar dessas decisões e aí depois a gente parte para a renda fixa? E uma coisa também que eu ia falar para o pessoal, comentem, pessoal, se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo certo aí, que a gente tá olhando aqui os comentários. E se tiver que ajustar alguma coisa, a gente já ajusta, mas se não, podem tocar o barco aí que depois eu coloco a apresentação. Bom, acho que o primeiro ponto interessante, pessoal, dessa manhã é o Boletim Fox, tá? A gente sempre acompanha as expectativas do mercado em relação à taxa de juros, PIB, câmbio, inflação. E o ponto interessante é que esse Boletim Fox é o primeiro pós-decisão do Copom, até críticas do atual presidente Lula sobre a decisão e a política monetária aí do Roberto Campos Neto. Então, se a gente olhar pelo Boletim Fox, a gente podia até colocado aqui para o pessoal ver, mas basicamente, pessoal, a gente não teve grandes alterações, tá? A gente viu, na verdade, uma taxa de juros em 12,50, igual a semana passada. A inflação subiu um pouquinho, bem marginal, o PIB também mudou marginalmente, sem grandes alterações. O interessante foi que a taxa de juros para 24 e 25 subiu um pouquinho. Eu acho que isso reflete a decisão do Banco Central de querer uma taxa de juros até mais forte para controlar a inflação, levar a inflação ao redor da meta. Então, o Vini está abrindo aqui, será que ele consegue colocar? Mas, basicamente, pessoal, o que a gente olha aqui? Vamos ver. Calma aí. Só um segundo, pessoal, que a gente está se ajeitando aqui. O segundo, Vini. Ali, o guia do Chrome, o segundo. Isso, esse é o PDF. Exato. Boa. Então, pessoal, se a gente olhar, se puder ampliar, para o pessoal ver. Pode mais um. Aí, beleza. Acho que agora fica melhor, né, pessoal? Então, a gente pegar a primeira linha, IPCA, subiu marginalmente de uma semana para cá. E o interessante, o câmbio não mudou e a Selic também não mudou. Então, e a gente aqui também está com 12,50, algumas semaninhas já. Então, a gente está bem em linha com o mercado. O Banco Central deve realizar cortes de juros mais para o final do ano. E o interessante é que o tom mais duro do Banco Central na semana passada, mais hawkish, que a gente fala aqui na terminologia, de que
os juros devem ficar mais altos para fazer uma convergência de inflação e que as expectativas de inflação não desencorem. E até ele trouxe aí um parágrafo novo de um cenário alternativo que ele já vinha citando, mas não explicitamente, agora descreveu, de que os juros poderiam... Ele fez um teste, um modelo alternativo, de que os juros poderiam ficar em 13,75 por mais tempo, até fim do horizonte relevante, que seria o primeiro trimestre, segundo de 2024. E ali, naquele modelo, a inflação convergeria muito próximo da meta estipulada aí pelo Banco Central. E o que é uma contraposição, porque no nosso cenário atual, que ele faz lá, de acordo com as expectativas do Focus, se ele colocar esses juros que está aí, possivelmente a inflação não converge. Então foi, de certa forma, uma coisa mais explícita, mais dura do Banco Central, de que os juros devem permanecer mais altos por um pouco mais tempo. Isso fez com que, se a gente pegar o Selic de 24 ali, foi de 9,50 para 9,75, e de 2025 também foi de 8,50 para 9. Foi um ajuste. E aí um ponto interessante que Aí em um mês aumentou 1 ponto percentual, né? Exato. Nas expectativas. E por que isso aconteceu? Eu acho que teve um segundo ponto relevante do comunicado da reunião do Copom semana passada, é que ele estava preocupado com as expectativas de inflação de prazos mais longos. Quem acompanha a gente no Suno Notícias, eu sempre falo, o Rafa nos seus áudios, a gente também nos nossos relatórios, ressaltamos fortemente de que a política monetária é muito preocupada com as expectativas de inflação e elas começaram a subir para períodos mais longos, 24, 25, estava 3,25, agora está 3,50. Então, ali foi um sinal bem claro. Aqui eu abri o comunicado para a gente ver o parágrafo, acho que é aqui mais para... onde ele fala do cenário alternativo. Nos bullets. Isso para baixo. Penúltimo bullet. Aqui, né? Em cenário alternativo, no qual a taxa Selic é mantida constante ao longo do horizonte, as projeções de inflação citou 5,5 23, 3,1 para o terceiro trimestre de 24, a meta é 3 para o final e 2,8 para 2024. Que aí, 2024 a meta é de 3, então lá no final do ano a gente já teria uma inflação até abaixo da meta. Mas o que seria ruim para a atividade econômica, né? São os juros mais altos por mais tempo, isso tem impacto negativo. E até um pouquinho aí das críticas do presidente Lula é isso, juros mais altos e atividade econômica mais baixa vai afetar a popularidade. Então ele, no fundo, cutuca um pouco, assim como o comunicado cutucou o governo em relação ao arcabouço fiscal, Lula ele cutucou de volta, dizendo que podia até rever a autonomia do Banco Central, que a gente acha ruim, dadas as práticas internacionais de que o Banco Central, independente, a inflação mais controlada. Então, no fundo, o Lula quis um pouquinho lavar as mãos de falar, olha, a culpa não é minha se a atividade econômica vier ruim, porque eu não tenho controle sobre o Banco Central. Eu acho que são mais ruídos e falas do que coisa efetiva. O pessoal veio também contrapor do próprio governo. Padilha, um tempo atrás, falou que não tem nenhum diretriz para mudar essa autonomia. Então, no fundo, é uma guerra de narrativas. Mas o ponto principal é que se a gente pegar as expectativas de inflação para 25, 26, elas estão em 3,50 estacionadas, o que é bastante válido. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Acho que são os pontos principais do comunicado, da decisão. E, de novo, a gente bate muito. Risco fiscal, novo arcabouço, vai ser o ponto divisor de águas, ao nosso ver, se a gente vai para um cenário mais pessimista ou para um cenário mais otimista. Esse parágrafo aqui eles acrescentaram, né? Não sei se você quer ter algum ponto sobre o comunicado. Eu ia comentar ali no Boletim Focus também, que o que a gente nota esse ano é uma economia, quando a gente olha principalmente PIB, né? Ele está mais ou menos estagnado há muitas semanas ali no mesmo patamar de 2023, 2024. O ponto principal tem sido sempre a inflação, já há quase 8 semanas, a inflação desse ano já está aumentando. Então, se a gente começou no finalzinho do ano passado, estava abaixo de 5, já está próximo de 6. O que é bastante preocupante, porque a gente só está em janeiro. Então vai depender muito do do arcabouço fiscal que vai vir, como é que vai ser o desenho desse arcabouço fiscal. Para a gente ter uma noção melhor, que se a gente pode esperar uma inflação para o ano que vem, juros para o ano que vem mais baixos, né? Mas eu acho que o principal ponto nas últimas semanas do Boletim Focus tem sido a inflação e, por consequência, também os juros, né? É interessante porque o Banco Central ele já criou esse cenário alternativo sobre manter a taxa de juros por mais tempo, né? Até depender de não haveria nem cortes esse ano, mas isso não afetou tanto ali, né, a expectativa do Boletim Focus para esse ano dos juros, né? Só que quando a gente olhava ali os 5 últimos dias úteis, estava em 12,75, não estava em 12,50. Então, possibilidade de que na próxima semana o Boletim Focus
a Selic para o Boletim Focus para esse ano aumente um pouco. Então, acho que, no geral, eu acho que vai depender muito aí de como é que vai vir, como o Sung bem falou, esse desenho do novo arcabouço fiscal, que é a grande expectativa do ano, praticamente, né, para o mercado, para ver como é que vai ser esse novo fiscal. Porque a gente está sem regra fiscal, né? Isso aí traz muita incerteza, aumenta os riscos fiscais, não à toa, né, o prêmio de risco, né, a taxa de juros, curva de juros estão aumentando, enfim, isso aí vai ditar muito o que a gente vai esperar ao longo do ano, né, sobre política econômica. Tem um ponto também que vai vir reajuste dos combustíveis, possivelmente reajuste do salário mínimo real, talvez um reajuste para servidores, Auxílio Brasil de R$600, a PEC de transição possibilitou mais gastos, então a gente vai ver um pouquinho de inflação, um pouquinho ainda pressionada, e o Banco Central está de olho nisso. Acho que são os pontos principais do Copom. Tem o FED também, então temos Boletim Focus, Copom. Rafa, se quiser comentar um pouquinho do FED também. O FED e zona do euro também, né? A gente teve a super quarta, né, agora na semana passada, e a gente teve na quinta também a decisão da taxa de juros pelo Banco Central Europeu. Mas acho que o ponto principal ali do FED, né, o Banco Central dos Estados Unidos, a decisão aí veio em limpo, que a gente imaginava, né, o mercado inteiro imaginava aí que viriam a uma alta de 0,25 ponto percentual. Sempre importante lembrar, o FED ainda não... se a gente aqui no Brasil, a gente iniciou lá em 2021 o aumento da taxa de juros, os Estados Unidos começou, né, o Banco Central dos Estados Unidos começou só em 2022, né, e estava bem atrás da curva, como a gente fala, né, a inflação estava aumentando bastante. Só que o primeiro ponto importante, né, o Fed ele já começou a diminuir o ritmo de aperto monetário. Isso é um bom sinal, um sinal de que ele já acredita que a inflação está começando já a diminuir, já passou do pico muito provavelmente. Então, ele diminuiu. Isso ele vinha 0,75, 0,50, na última agora foi de 0,25. Mas dando indício de que ele deve continuar ainda aumentando a taxa de juros, porém nesse ritmo menor, porque ele já tem uma certa segurança de que a inflação está caindo, mas não uma segurança a ponto de encerrar o ciclo de taxa de juros. Então, ele deve continuar aumentando ainda, a gente acredita que haja pelo menos mais 1 ou 2 aumentos, ficando ali na casa dos 5%. O Jerome Powell, presidente do FED, ele deu algumas declarações ali, que o mercado acreditou ali que ele deu uma escorregada, né, Sung? Ele falou ali, se eu não me engano, que ele estava que a inflação já estava mais ou menos, se eu não me engano, diminuindo. Não, a escorregada que fala que ele disse a inflação dá sinais iniciais de queda, desaceleração, mas ele ressaltou várias vezes que o core, a inflação é dividida em grandes partes, né? E uma delas é de serviços, que está ainda bastante elevado. Então, no fundo, não é uma batalha vencida. Acho que o ponto principal foi está dando sinais iniciais, mas ele bateu bastante, que ainda falta um longo caminho pela frente. E essa inflação é a mais difícil do governo controlar, né? Tanto para cima como para baixo. Sim, né? exato. Porque é o que está mais espalhada na economia real. Né? 70% do PIB americano é serviços. Então, imagine controlar um tipo de preço assim. Exatamente. E aí, acho que, para finalizar essa questão do FED, acho que o importante é que ele continue ainda aumentando, mas já diminuindo e já sinalizando que muito provavelmente está chegando aí próximo do final do ciclo de alta de juros, provavelmente no final desse primeiro semestre, só que deve manter a taxa de juros num patamar elevado por mais tempo, né? Por quê? Por causa disso que eles mencionaram, a inflação de serviço é uma inflação muito difícil de combater, né? O mercado de trabalho, saíram os dados do mercado de trabalho na sexta-feira, eles vieram muito acima do projetado pelo mercado, né? Criação de quase 500 mil vagas de emprego, a expectativa era 150, 170, 180, então veio quase 3 vezes mais. A taxa de desemprego, que esperava-se que ela aumentasse, ela diminuiu, né? Ela caiu para 3,4, é o menor patamar desde 1970, 69, ali, quase 50 anos. Então, o mercado de trabalho está muito aquecido, isso dificulta uma queda mais rápida da inflação. Então, o Banco Central ele vai ter um trabalho aí maior, porque, quando ele está aumentando a taxa de juros, ele quer desaquecer a economia, quer desaquecer o mercado de trabalho, né? Diminuir as pressões da demanda, né? E ele não tem conseguido, o mercado de trabalho, pelo contrário, ele tem cada vez mais mostrado sinais de resiliência bastante aquecido, né? E como a gente tem falado, na atual circunstância, né, boas notícias viram más notícias para o FED. Uma boa notícia de que a taxa de desemprego caiu e a criação de vagas foi acima da expectativa é ruim para o FED, porque dificulta ele no trabalho de combate à inflação. Mas, no geral, a gente acredita que o FED ele deve estar quase chegando próximo do fim do ciclo e deve manter a taxa de juros ainda alta por um bom tempo para combater essa inflação, que é bem difícil de combater. Só um parênteses em relação à sexta-feira, eu acho assim, pessoal, teve muito burburinho no mercado, tá? Mas o ponto é, esse dado é conjuntural. Tem uma entrevista algum tempo atrás de que quando a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos estava 3,6, 5 foi para 3,7,
E a jornalista falou, não, vai subir para 4, 3,8, é um espiral. Eu falei assim, olha, é um dado conjuntural, não é uma tendência, vamos olhar os próximos dados. O que aconteceu depois? Taxa de desemprego caiu para 3,5, ficou 3,6, 3,5, perdão, e voltou para 3,4. Então, eu sei que foi um pouco forte, mas talvez seja cultural. Vamos olhar os próximos dados que o Fed vai olhar. Deixa eu ver como que vai ser a evolução da economia até a próxima decisão. De lá, vamos ver como que o mercado de trabalho está. E acho que um parênteses. Se a atividade está começando a dar sinais de aceleração, mas o mercado de trabalho está certamente estável, está seguro, a atividade ela vai sofrer um pouco menos, tá? O Banco Central americano ele pode subir juros e ficar por mais tempo parado, mas a gente viu talvez um menor pessimismo ou uma recessão que poderia haver, se vier, vai vir mais branda, dado o mercado de trabalho bastante resiliente. E para finalizar, temos que ficar de olho nos salários dos Estados Unidos, tá? O custo de emprego. Por que é interessante isso, pessoal? Porque isso, salários e mercado de trabalho aquecido, vai afetar principalmente o preço de serviços. Então, o mercado de trabalho aquecido, se os salários, o custo do emprego ficar mais alto, esses preços desse setor vão ser impactados, o que vai dificultar o trabalho do Fed. Então, no fundo, a gente tem vários pontos interessantes que a gente precisa entender a evolução deles para ver se realmente qual vai ser a política do Fed a ser adotada. Mas acho que de juros, acho que já foi bastante. Acho que o Vini trouxe uma apresentação bacana para a gente aqui. Falar um pouco de crédito privado aqui. Antes eu vou até responder aqui a dúvida do Thiago, que ele falou sobre, que eu vou colocar na tela aqui. Bom dia, meu banco incentiva a aplicação em renda fixa no ZEUA, considerando o beneficiamento da alta na taxa de juros por lá. Tem um complemento aqui. Considerando a diversificação na minha carteira, vale a pena esse investimento? Considerando que sou iniciante em aplicações / investimentos. Eu acho que sempre vale, né? Tanto por diversificação de classe de ativo e também geográfica, né? Você pode aplicar em renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos você vai aplicar em renda fixa só que em dólar e também aproveitando a grande alta que a gente teve nas taxas de juros, né? A perspectiva é também de não parar por aí, como o Rafa já trouxe aqui, o Song também. Então eu acho que é vantajoso sim. Você tem que olhar só o que eu faria, né? Considerando que você é mais iniciante, é pegar, investir via ETFs, porque aí você consegue investir uma cesta de ativos de uma vez só, você não fica exposto a um risco de crédito só. Quando você compra um bonde, por exemplo, específico, né? Você pode comprar, sei lá, o bonde de uma empresa até brasileira, você pode comprar o bonde da Vale. Você vai estar 100% exposto ali ao risco de crédito da Vale. E apesar dela ser uma empresa, né, super grande aí, considerando que você é iniciante, eu acho que faz mais sentido um ETF para você começar e até ir sentindo ali como é que funciona. Existem vários ETFs, até ETFs de títulos públicos americanos, então o seu risco de crédito vai ser até menor que isso. Então, existem alguns, né, assim, SHV, inclusive na carteira internacional da Suno tem lá uma aba só de ETFs de renda fixa, tanto públicos como privados. Eu acho que se você já for assinante, vale a pena dar uma olhada lá, porque você vai ter várias opções. Mas, assim, falando de classe de ativos, moeda e diversificação geográfica, eu acho que faz bastante sentido, sim. Deixa eu colocar aqui na tela a apresentação. Acho que está todo mundo vendo aí. Se não estiverem vendo bem, pessoal, depois me dê um toque. Mas aqui, rapidamente, né, não vou me estender muito também. Falando um pouco das curvas de juros, né, a gente tem duas aqui principais no Brasil. Uma delas é a curva de NTNB, que é a curva já de juros reais, né, formada pelos títulos públicos indexados à inflação. E a curva da direita aqui é a curva DI, né, que é baseada aí nos juros futuros, né, no DI futuro, que são negociados na B3. E se a gente pegar aqui a linha vermelha, que é a linha de janeiro 23, né, fechou na semana passada, a gente pode até mostrar na plataforma depois aqui, né? A gente vê um aumento relativamente forte aqui na parte, principalmente média para longa, né? Então, se você comparar a linha azul com a linha vermelha, a gente vê uma abertura aí dos juros na parte longa. Isso pode ser, né, traduzido como uma elevação na percepção de risco dos investidores. Então, o risco fiscal se elevou, então o investidor ele vai ficar um pouco mais cauteloso ali na hora de investir para o longo prazo. Ele vai aumentar, né, a percepção dele de risco, aumentar o prêmio de risco que ele exige para os juros lá na frente. Por isso que os juros acabam se aumentando um pouco, principalmente no longo prazo, que está mais relacionado a fiscal, os riscos mais estruturais do país, né? E no curto prazo aqui não teve grandes movimentações, né? Na curva DI até fechou um pouquinho da linha de novembro para cá, né?
E na parte de juros reais aí já movimentou um pouco mais. Esse curtíssimo prazo acaba se movimentando mais, porque a gente tem a questão da inflação implícita, né? E ela se movimentando, ela impacta o juro real, principalmente. Né? Porque a inflação implícita você tem lá a curva DI, né, que está precificando aqui 13%, 12,5% de juros. Se você tem uma inflação implícita, né, de 6%, sobra ali 6,5% de juro real. Se essa implícita se movimenta, você tem um juro real também se movimentando proporcionalmente, porque é basicamente a diferença, né, a implícita é a diferença entre o juro nominal e o juro real. Então, assim, a gente com o tempo vai trazendo, né, essas relações. O que é importante é a gente ver essa movimentação, né? Então, de um mês para o outro, a curva longa abriu. O que significa isso? Significa que, muito provavelmente, o risco, né, principalmente fiscal ali de longo prazo, aumentou e os investidores estão um pouco mais cautelosos. Então, essa foi basicamente a movimentação da curva. E tem alguns outros vencimentos também para a gente comparar, mas basicamente é isso que eu queria trazer, tá? E aqui falando de crédito privado, né? Se a gente pegar principalmente emissões e estoque, o gráfico do lado direito aqui mostra o estoque. Então a gente tem aqui, dá para ver que é um estoque bilionário aí, e não para de crescer. Então o estoque é basicamente todos os títulos que a gente tem circulando pelo mercado, tá? Então você consegue pegar isso na B3, ela divulga diariamente todos esses números, e aí eu peguei aqui os principais, né? Debentures, CRAS e CRIs, e aí dá para ver dividido aqui o crescimento de cada um, né? Os CRAS aqui, que são os verdes, acabaram ficando um pouco mais estáveis em um mês para o outro, mas se a gente pegar desde anos anteriores, eles cresceram bastante, né? As debentures também, e assim, a tendência é que eles continuem crescendo, né? Aqui no texto da esquerda eu até coloquei na parte de emissões, né? Ou seja, o quanto tem de título novo entrando no mercado, e dá para ver que 2022 foi o maior volume da história aqui, então, da série histórica que a gente tem, né? Então, o volume emitido só em dezembro foi de 65 bilhões, que foi 3 vezes maior do que novembro, e se a gente pegar o acumulado do ano inteiro, de 2022, a gente teve um crescimento aí de quase 7% em relação a 2021 inteiro. Então, 2021 foi um ano que já teve bastante emissão, 2022 foi lá, superou, e a tendência é que para esse ano também a gente tenha um volume bem alto de emissões. Talvez a gente não bata esse recorde aí que foi estabelecido em 2022, mas a tendência é que a gente continue aí vendo bastante emissões, tá? E, assim, mesmo com juros mais altos, né, você vê que as empresas, elas escolheram captar via títulos e não via IPO, por exemplo, que a gente não teve nenhuma abertura de capital no ano passado, né? Juros não deixou, né? Assim, foi bem... Porque o controlador não vai querer vender barato, né? Então, ele acaba tendo outras opções ali de se financiar e de captar recurso, e aí acho que a mais barata acabou sendo aí, mesmo com os juros na lua, com o crescimento que a gente viu, ele acabou captando via dívida, né? Emitindo debêntures, CRAS ou CRIs. E até mesmo poderia captar via banco, mas o banco acaba exigindo um juro maior, né? É um custo maior para a empresa captar. Então, muitas empresas, prevendo já um cenário que poderia ser desafiador, falaram, não, vou antecipar aqui, vou captar o que eu preciso captar e, né, deixar, às vezes, o dinheiro em caixa ou já começar o projeto de forma antecipada. Então, cada uma tem seu objetivo, inclusive a Ambima traz algumas divisões quanto a isso, mas o que é importante a gente saber é que 2022 foi um volume muito alto, juros altos acaba trazendo demanda para renda fixa, e isso impacta nesses números que eu estou mostrando aqui de emissões e estoque, tá? E aí eu queria trazer um pouco sobre um caso aqui, a gente até colocou aqui no título, que é o caso da Light, tá? Light, empresa de energia, acho que o pessoal aí já conhece bem, e ela atua basicamente, né, vou chegar na história toda, tá? Mas ela atua basicamente em todos os setores ali de energia elétrica, então ela tem um pouco de geração, transmissão, mas o principal é a distribuição. Então ela tem uma única concessão dentro da empresa dela de distribuição, né, que é a Light Serviços de Eletricidade. E por que eu estou trazendo isso? Né? Porque semana passada a Light ela anunciou a contratação de uma assessoria financeira, né, que chama Laplace, e basicamente ela falou ali que era para arrumar a estrutura dela de capital, ajudar ali na questão das despesas operacionais e tudo mais. E isso trouxe muita preocupação, né, tanto para os acionistas quanto para os debenturistas também. A Light tem vários títulos de renda fixa no mercado. E aqui do lado direito, né, nesse gráfico, eu vou até aumentar aqui, dá para ver que
a taxa indicativa da Light, né, de uma debênture específica, que é a Light A5, ela foi emitida ali a 6 e pouco, 7% mais IPCA, e dá para ver aqui que essa taxa foi aumentando, né, exponencialmente quase nos últimos 3 dias. Então, do dia 31 para o dia 1º de fevereiro, que foi justamente no dia seguinte do anúncio da contratação dessa assessoria, a taxa indicativa já foi para 10,69%. No dia seguinte foi para 28%. No outro dia foi para 60%. Então, assim, por que desse aumento? Né? E esse aumento, no final, ele acaba sendo bem prejudicial, né, para quem tem o papel, porque um aumento na taxa de juros causa uma queda no preço do título. Dá para ver aqui que o efeito é inverso, né? A gente estava num preço ali de 1.200, 1.300, e aí, conforme a taxa foi aumentando, esse preço também foi caindo, e esse desespero todo, né, esse aumento todo e a queda nas ações também, é porque, basicamente, se a empresa contratou uma assessoria, existem riscos sobre a renovação da concessão dela lá no Rio de Janeiro. Os debenturistas já ficaram meio ressabiados, né? Dá para ver nos números aqui também do último trimestre, que a alavancagem dela subiu bastante, né? Aqui no endividamento dá para ver, ó. Se a gente pegar aqui no terceiro TRI de 21, o endividamento dela era de 2,44 e no terceiro TRI de 22 foi para 3. Então é um aumento bem relevante, né, de um ano para o outro. E aqui nessa linha pontilhada é a cláusula que a empresa tem, que ela coloca lá na escritura de emissão, para aquele ativo não vencer antecipadamente, né? É um limite ali que você coloca para dar uma segurança a mais para os debenturistas. Então fala, se eu passar de 3,75, é porque eu estou, né, no meu entendimento aqui, eu estou muito endividado, e vocês que são debenturistas podem ter aí um vencimento antecipado para não correr tanto risco. E você vê que essa margem está diminuindo, né? Essa dívida vai aumentando porque essa concessão específica que a Light tem, ela sofre muito com perdas, né? A região é muito desafiadora lá no Rio de Janeiro. Além dessa concentração, né? Porque é só uma concessão, existe esse risco de não renovação na ANEEL, né? Que é o órgão regulador que controla tudo isso daí para fazer as renovações. E a concessão vence já em 2026, né? Daqui a 3 anos. Só que para você ter essa renovação, é bom você renovar porque você dá não é uma esperança, mas você sinaliza, né, para quem é seu acionista, quem é seu credor, que você está preocupado ali com a operação em si. Então, por isso, assim, teve esse estresse todo na semana passada, ainda está acontecendo, porque existe esse risco de não renovação da concessão, né, e caso não renove, o que poderia acontecer? A empresa não necessariamente daria um calote, mas o nível de dívida dela poderia aumentar, né, até o término da concessão. Outra operadora privada teria que entrar naquela concessão daquela área no Rio de Janeiro, e do jeito que estão as perdas lá, é difícil de alguma concessionária, de alguma empresa, querer, né, pegar aquela concessão, porque se a concessão não é boa, provavelmente ou vão exigir um preço mais alto por ela, ou não vão querer atuar naquela região específica. E aí... Isso gera uma crise de incerteza bem grande com a companhia. Né? Exato, e para quem mora lá também, né? Porque, assim, se não tiver ninguém para distribuir energia, não chega energia no lugar. Ou vão ter que pagar bem mais caro. Ou vão ter que pagar bem mais caro, que é o que pode acontecer, porque se a Light não conseguir renovar, e outra operadora vai ter que entrar lá. Só que a gente não sabe qual e a qual preço ela vai querer entrar, para poder já colocar essas perdas já no preço, né? Porque nenhuma concessionária quer ter prejuízo na sua operação, né? Nenhuma empresa quer ter prejuízo. Então, tá tendo esse risco, mesmo a Light pode acabar renovando, inclusive contratou assessoria justamente por isso, mas seria importante, né, o mercado em si está exigindo que tenha uma resolução nesse caso, de pelo menos que tenha uma renovação antecipada para dar esse sinal positivo, né? Então, dá para ver que os números estão piorando, o endividamento está aumentando, a dívida está em 12 bilhões de reais, e o cronograma também, apesar de no curto prazo ele não ser tão desafiador, né, a empresa tem aqui 4 bilhões em caixa e nos próximos anos os vencimentos não são tão grandes, um problema seria, porque assim, certamente a partir de 2024, aqui 25, a empresa precisaria se refinanciar, precisaria rolar a dívida dela. E para ela acessar o mercado tem que estar disposto a financiar a empresa. Então, seria um risco aí, assim, acendeu a luz amarela, né? A gente tem acendeu essa luz aí, não é a mesma coisa que Americanas, né? É uma situação totalmente diferente, mas acendeu a luz amarela aqui em Light,
para quem é acionista aqui ou debenturista, né, credor, é bom ficar de olho porque as taxas aqui se estressaram um pouco, não necessariamente vai se manter nesse patamar, e as ações também acabaram sendo pressionadas aí na última semana. Então, ao longo das semanas aí a gente vai trazendo atualizações. Era mais ou menos isso que eu queria passar aqui para vocês. A dívida aqui também dá para ver nesse gráfico aqui de pizza, que a maioria da dívida é atrelada ao CDI. Então, com a taxa de juros subindo, acabou prejudicando o endividamento da empresa, porque uma taxa de juros maior, o custo da dívida aumenta, mais juros para a empresa pagar. E o IPCA também tá aumentando as expectativas, pode acabar prejudicando também um pouquinho o caso aí da Light. Mas só assim, acendeu a luz, nada está perdido ainda, a gente está acompanhando. É bem provável que a empresa consiga aí renovar, pelo menos é a esperança aí do mercado. E as agências de rating, né, é importante dizer, que já começaram a rebaixar a nota. Então, a Fitch, se eu não me engano, saiu de duplo A-, eu acho que essa era a categoria aí da empresa, e já foi para abaixo de C. Caramba! Foi para triplo C, né, CCC. O que né, pulou toda a escala ali do duplo A negativo para o CCC, você tem ali A positivo, A negativo, triplo B positivo, né, até chegar no C. Então, assim, é um caminho longo para cair tanto assim, despencou. E basicamente por conta disso, né, 70% do EBITDA da empresa, né, da Light, é essa concessão do Rio de Janeiro. Então, é um impacto relevante que a empresa vai ter, né, pode ter. Então, por isso que está acontecendo tudo isso daí, a gente quis trazer para vocês ficarem informados aí, caso ainda não tenham visto. E no caso Americanas, né, acho que só para finalizar aqui nossa live, tá? O que a gente teve de novidade foi a contratação dos advogados aí que defenderam o Lula, né, o próprio presidente Lula. Então, trouxe até uma luz aí no fim do túnel para quem é credor e acionista, porque eles falaram, pô, se ele conseguiu defender o Lula, Americanas ele vai conseguir achar uma saída aí tranquilo. Mas assim, brincadeiras à parte aí, ele teve um desafio grande para defender, né, o presidente, então a esperança é que ele consiga resolver o caso Americanas, mas ainda assim a CVM abriu processos já para investigar se teve insider trade, alguma coisa assim, já tem um processo rolando aí, enfim. Como eu disse semana passada, né, vamos ter que esperar aí para ver o novo desenrolar aí, porque tem prazo, a empresa está no prazo ainda, está em recuperação, tem um prazo para apresentar o plano, enfim. De novidade, acho que maior foi isso aí da CVM e do advogado aí do Lula. Bom, o Clodoaldo perguntou aqui, empresa carioca? Sim, é carioca. A Light é carioca, tá? Ela atua principalmente no Rio de Janeiro. Essa concessão atua lá numa região do Rio de Janeiro, e é uma região desafiadora por conta de gato, né? Você tem perdas ali que é grande para a Light, e o mercado já começou a bater, né, no bom sentido aí na empresa, porque caso não tenha essa renovação, ou mesmo que tenha, existe um desafio aí para a empresa, tá? Bom, é isso, pessoal. Acho que estamos acabando aí por hoje. Se puder colocar, Bini, a minha página aqui de volta. Opa, vamos lá. Essa aqui. Falar um pouco do mercado. Que vai ter essa semana, né? Exatamente. Você está falando, Rafa? A gente pode apresentar. Acho que essa semana aí a gente vai ter basicamente IPCA, tá? IPCA de janeiro. Expectativa, se eu não me engano, está entre 0,5 e 0,6, né, para janeiro, né? Inclusive, quando a gente olha as expectativas de inflação até o final do ano, tá nessa faixa aí, 0,5, 0,6, na maior parte dos meses. Então, aquele momento de deflação que a gente teve no passado provavelmente acabou aí dificilmente, a não ser que tenha alguma mudança aí em relação a combustíveis. Também essa semana a gente tem dados de serviços e comércio. Tá? Semana passada a gente teve, inclusive, 2 dados interessantes, que foi CAGED. O CAGED mostrou que teve fechamento de quase mais de 400 mil vagas. Já é um sinal de que o mercado de trabalho já está dando sinais aí de que perdeu um pouco daquele fôlego forte que teve ali ao longo de 2022. A gente acredita que esse ano aí a taxa de desemprego não deve mais cair tanto do que está agora, provavelmente até subir um pouquinho, né? O mercado de trabalho vai perder dinamismo esse ano, é inevitável, com a queda, desaceleração da atividade. Indústria andando de lado. Importante dar uma olhada em serviços, né? Serviços, como nos Estados Unidos, né, que o Sul comentou, também tem um peso muito grande aqui. Vai sair o dado de serviços essa semana e a gente vai ter uma noção, né? Como é que está a economia, se o serviço está andando de lado, está caindo. Isso aí vai dar um bom sinalização de que a gente pode esperar para a atividade econômica. E comércio também, né? Comércio deve vir mais neutro e serviço deve aproveitar muito questão de fim de ano, né? Natal, Ano Novo, festas, sempre vai dar uma puxadinha em serviço aí, que deve ser dado de dezembro.
E o mercado, pessoal, está agora com uma queda do Ibovespa de 0,94. A taxa de 10 anos brasileira aqui na direita está subindo aí 0,13. O yield aqui está 13,49. O Ibovespa está caindo menos 85. Muito parecido com o começo inicial dessa live. Como que tá o dólar aí? E o dólar atualmente, minha página saiu aqui para vocês. Aí, O dólar está sendo negociado a... Isso aqui é meu home broker que eu organizei, tá, pessoal? Então, aqui é ao vivo, né? Quem faz é ao vivo. Tem problema, Mas né? ao vivo. Faz parte. Aqui, na verdade, não é o home broker, né? Até teve uma pergunta na semana passada, eu respondi lá, mas é uma plataforma paga, tá, pessoal? Teve alguém que perguntou como que era qual que era a plataforma e se era gratuito e tal, acho que era alguma coisa assim, eu já respondi lá, mas só para deixar aqui também. Aqui, pessoal, o Brasil o Brazilian Real está sendo, que é o Brasil está sendo negociado 5,20, tá? 5,19. Aqui temos notícias, aqui temos índices, aqui a gente faz nosso acompanhamento diário, tá? Uma plataforma muito bem paga, como o Vi disse. Bom, pessoal, eu acho que é isso. De novo, a gente saiu das 8 horas, agora meio-dia. Espero que seu almoço tenha sido mais proveitoso com a gente por aqui. Boa. É isso aí. E também mandem, se puderem, aí, mandem sugestões de temas, do que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, que a gente traz nas próximas semanas. Exatamente. Valeu, Um pessoal. abraço. Um abraço. Forte abraço, gente. Obrigado.